Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar sobre MacBook. Quem realmente precisa de uma máquina dessa? Todos sabem que é uma máquina cara, as máquinas da Apple são mais caras. Fica geralmente essa briga na internet, nessa competição entre quem usa Windows e quem usa Apple. O pessoal acha caro, acha que não se justifica, mas existe sim justificativa para comprar qualquer coisa nessa vida, mas especificamente produtos da Apple, dessa linha MacBook, seja a Air ou a Pro, tem justificativa, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência e falar dos meus motivos e como normalmente eu faço as minhas escolhas. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então o primeiro ponto vem da questão aqui da minha escolha, tá? Por que que eu optei por usar um MacBook? Bom, essa escolha ela aconteceu a primeira vez em 2008. O que que aconteceu em 2008? Eu tinha um blog na época que existe até hoje, só que hoje não chamamos mais de blog, chamamos de site, que é o rodrigostoledo.com, e eu tive, por conta de problema com vírus, com invasão do PC com o Windows, eu tive uma tentativa de invasão no site. E o site era, na época, o meu ganha-pão, era o meu trabalho principal, eu não poderia perder ele de maneira alguma. Quando isso aconteceu, e o antivírus na época não conseguiu barrar a invasão no computador, eu decidi que eu precisava ir para um Mac. Por que que eu quis ir para o Mac? Porque no Mac você, até hoje, você tem uma quantidade de vírus e outros males aí da internet infinitamente menores, né, do que no PC com Windows. Então foi o motivo, segurança, tá? E desde então, gente, eu nunca tive uma invasão, nunca tive nenhum problema desde que eu comecei a usar o Mac. Não tive uma experiência perfeita durante todo o período, mas foi muito satisfatória na maior parte das vezes. Para vocês terem uma ideia, eu tive ocasiões, né, por exemplo, que eu enfrentei problemas com a tela. Eu tive um MacBook que teve um problema na tela que parecia que ela descolava, ela fica por dentro, sabe? A garantia da Apple cobriu, fez a troca tudo bonitinho, mas assim, não foi um mar de rosas, né, o tempo inteiro, não foi uma perfeição. Tive os problemas, porque eu tive, imagina, 2008 até 2024 é muito tempo e muito Mac, né? Eu tive iMac, eu tive o MacBook de plástico, aquele branco, eu tive vários modelos de 15 polegadas, de 13 polegadas, então foram várias máquinas diferentes, algumas com algum tipo de problema, outras não, e a vida seguiu, mas um ponto sempre foi muito importante para mim, a estabilidade e a segurança. Então, a segurança de você não ter um risco mínimo de vírus ou qualquer outro tipo de problema, para mim foi muito importante e é importante até hoje. E a questão do desempenho ser super estável, tá? Além da máquina ser rápida, ela é muito estável e confiável. E quem trabalha, por exemplo, com música, sabe que uma máquina dessa aqui, para você levar para o palco, é muito mais tranquilo, é muito mais garantido de que não vai pintar uma atualização do Windows no meio do show, não vai ter um travamento, não vai ter alguma coisa acontecendo no meio que pode travar a máquina, tá? No meio da tua história, ali no meio da tua performance. Então, para quem trabalha com artes no geral, seja edição de áudio, vídeo ou imagem, eu acho que é a máquina perfeita, tá? Então, se você não trabalha com essas coisas, aí pode ser uma máquina interessante ou não, aí fica a seu critério, critério do teu bolso, do teu gosto, tá? Mas assim, quem trabalha com edição e criação de áudio, vídeo e imagem, na minha opinião, essa máquina é uma máquina obrigatória. Agora, de uma forma bem simplista, tá, gente? Sem entrar em detalhes de performance, de nada, tá? Mas de uma forma bem simplista, como que eu escolho as minhas máquinas? Como eu acho que é a forma mais interessante de escolher? Bom, no meu caso, eu tive um MacBook Air com chip M1 com 8 de RAM e ele começou a ter dificuldades na edição com Final Cut Pro, tá? Com vídeos de 4K, 30 ou 24 FPS, vídeos de 15, 20 minutos, aí no máximo 25. Ele começou em alguns momentos, quando eu saía do Final Cut, quando ele estava renderizando,
para tipo navegar na internet desse jeitão que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, 3, 4, 5, 6, 8 abas abertas, ele não aguentava e o sistema derrubava a renderização porque achava que não era a atividade principal, porque eu estava fora da tela, tá? Se eu ficasse na tela da edição, ele terminava o serviço, tudo certinho. Se eu ficasse fora da tela, trabalhando em outra coisa, ele derrubava. Quando começou isso? Quando eu comecei a usar um recurso de cancelamento de ruído, que dá um destaque maior para a voz do próprio Final Cut. Quando eu comecei a usar isso, e depois quando eu comecei a mexer na cor dos meus vídeos, aí as coisas ficaram um pouquinho complicadas. Então aqui, ó, o primeiro ponto para mim é ter o processador M qualquer coisa, né? M2 hoje para cima, né? Aqui eu nem consideraria esse M2, eu colocaria o M3 aqui, tá? E 16 de RAM, tá? Se você trabalha com edição e criação de áudio, vídeo ou imagem, 16 de RAM é o mínimo, na minha opinião, tá? E aí você está partindo de preços, olha só, o 14, 18.500, o de 15 polegadas, o Air, com o M3 também, parte de 15, e o M3 de 13, o Air, parte de 12,5. É uma diferença muito grande nessas duas pontas, tá? Mas aí, entrando um pouquinho mais no detalhe, se eu quiser puxar o de 15 para 16 de RAM, para não ter problema com a edição de vídeo, ele vai para 18.999, ou seja, ó, 17 à vista, ou seja, ele vai ficar mais caro do que o de 14 polegadas, que é o Pro, que tem muito mais entradas, muito mais conexões, então não faz sentido, tá? Essa máquina. Aqui, com o de 13 polegadas, o Air de 13 polegadas, puxando também para 16.512, ele vai para 16.500 ou à vista 14. Então aqui, de 16 para 18, essa é a diferença se você quiser pegar uma máquina para editar com conforto áudio, vídeo e imagem, tá? Então assim, fica muito próximo, ó, 14.800 se for à vista, aqui você vai pegar, vamos colocar um comprar aqui só para ver, de 14.800 nós vamos para, vamos pegar aqui a máquina, exatamente essa máquina aqui, ó, 14 com 16 de RAM, tá? Essa aqui é a máquina, eu não tenho uma opção mais em conta, vamos ver aqui, ó. Não tenho, olha, só, provavelmente seria essa aqui de 18 hoje, seria a equivalente, tá? Porque a de entrada é uma máquina pior do que a que eu tenho hoje até, apesar de ter um processador melhor, tá? Então aqui nós vamos aí, o primeira com 16 de RAM é essa daqui, só que aí tem 1 TB de SSD, que eu não preciso de estudo, mas aí vai para 22 mil. Lembrando que aqui o Air, o mais simples com 16 de RAM, está em 16,5. Então, gente, aí é complicado, é uma diferença muito grande, 16 para 22 é muito dinheiro. Seguindo em frente aqui, ó, o negócio só aumenta. Teria essa máquina aqui, acho que essa seria a equivalente à minha máquina atual, também 23 mil, tá? Você sai aqui dos 22.400 para 23 com 18 de RAM e 512. Mas aí essa máquina é o M1 Pro, veja, essa é uma diferença importante. Então essa daqui eu descartaria, porque hoje o meu chip é um M1 Pro, aqui é um M3 normal, e aqui nessa linha nós temos o Pro, e ainda teria como configurar como Max, tá? Normalmente tem. Então aqui, essa seria a minha máquina atual. Nós estamos falando de 23 mil reais. Então, colocando ela aqui em perspectiva, você está falando em 23 mil reais ou 20.700 à vista. Aqui nós temos a segunda opção, 17 à vista, que é a de 15 polegadas. E aqui, por fim, a de 13 polegadas com 16 e 512 vai para 14 mil à vista. Então, é 22 contra 14, 23, né, contra 14, aqui ó, 14.800, se for pagar à vista, 20.700. Então são 6 mil reais de diferença, tá? Tudo bem que aqui você tem uma tela melhor e tem todas essas portas aqui, tem MagSafe e tal,
que aqui você não vai ter. Você só vai ter a porta MagSafe e, se eu não estou enganado, é isso mesmo, 2 portas Thunderbolt, tá? Então aqui você perde muito em conexões, tá? Muito em conexões. Mas, por outro lado, você tem um adaptador menorzinho, mais econômico, é uma máquina menorzinha, mais fácil de levar, entendeu? Então, gente, aqui um resumão. Se fosse para comprar a máquina hoje, eu teria a primeira opção, assim, estou com dinheiro, se tivesse com a grana boa na mão, tal, seria manter a minha máquina atual, só que com o chip M3, tá? Então seria a mais próxima da minha máquina atual, seria essa daqui de 20.699. Uma segunda opção, mas aí eu não teria a mesma qualidade na tela, não teria uma tela aí com 120 Hz e teria menos portas, mas ainda assim uma tela grande, né? E uma máquina que tem uma boa economia de energia, não tem ventoinha, é silenciosa, é uma máquina bem interessante. Seria o MacBook Air de 15 polegadas, mas aí teremos um preço de 17 mil, tá? Então de 17 para 20, são quase 4 mil reais aqui de diferença à vista. E a terceira opção, sem dúvida alguma, seria até se bobear a mais interessante no custo-benefício, com certeza, né? O MacBook Air de 13 polegadas com 16 GB de RAM e SSD de 512, porque aí eu também perderia todas as portas que eu tenho, né? Só teria essas 2 portas de MagSafe, mas também uma máquina super compacta, leve, fácil de levar para qualquer lugar, bem bonita e pelo preço de 14.800. Então aqui eu tenho os extremos, né? 14.800 e aqui do outro lado praticamente 20.800, são 6 mil reais de diferença. Então aí você tem que colocar na conta, né? 6 mil reais para uma tela de 120 Hz e algumas portas e um desempenho um pouco melhor, claro, né? Mas será que realmente vale esses 6 mil reais? Tem que colocar isso na conta. E questão, né, de comprar com importador. Com importador é mais difícil encontrar a máquina com 16 de RAM. É bem difícil, não é uma coisa que você encontra tão frequentemente na linha Air, porque o que sai mais são máquinas de 8 de RAM, é a máquina mais de entrada, tá? Então, essa é uma máquina difícil, tem que procurar um pouco mais para encontrar, tanto a de 13 quanto a de 15. Mas aqui já deu para fazer mais ou menos, né, ter uma ideia das diferenças, e hoje, sinceramente, por mais que eu goste dessa máquina, se eu precisasse trocar numa situação de emergência, assim, puxa, precisa trocar rápido, tive um problema na minha máquina, não tenho mais garantia, tal, eu iria para o Air de 13 com 16 de RAM. Mesmo com uma tela um pouco menor, porque hoje eu tenho 14 polegadas, mas eu acho que eu iria no custo-benefício, mesmo abrindo mão, né, de leitor de cartão, de uma tela melhor e mais rápida, com mais FPS, né, com 120 Hz, eu acho que seria mais interessante gastar menos, né, bem menos aqui, diga-se de passagem, e continuar com essa máquina para poder fazer edição de vídeo e tudo mais. Agora, gente, pensando assim de uma maneira mais, né, assim, mais conta na ponta do lápis, mais fria, para que hoje eu preciso de um Mac? Eu não conseguiria fazer o meu trabalho no Windows? Bom, hoje a situação é a seguinte, permanece a questão da segurança para mim. Eu me sinto mais seguro usando um Mac do que um Windows. Eu sei que melhorou bastante, né, a questão de segurança no Windows, mas eu ainda acho que aqui eu fico com uma sensação de segurança um pouquinho maior. Como eu não faço música ao vivo, então não acho que a estabilidade seria algo tão imprescindível, né? Eu não vou tocar ao vivo, então pô, não preciso ter certeza de que a máquina não vai travar, tá? Se der uma travadinha ou outra, para mim tudo bem, então poderia sim usar um Windows, mas com uma configuração legal, com uma configuração mais forte. Aqui eu acho que eu sentiria falta no Windows, com certeza, dessa questão, né, de antivírus, né, de ter que voltar a me preocupar com isso. O trackpad
Ainda considero o trackpad da Apple imbatível, tá? É muito melhor do que os concorrentes, não tenho o que comparar. Isso que, principalmente a Samsung, melhorou demais o trackpad, mas aqui você tem uma resposta com motorzinho, né? Quem conhece sabe do que eu estou falando, é diferente e a sensibilidade também é outra, tá? E um ponto que eu acho que aí é um ponto mais complexo aí, é a questão de software. Eu comprei se bobear, uma das primeiras versões do Final Cut Pro. Eu comprei há muitos anos atrás, paguei barato e é um software que, assim, roda muito bem para editar vídeo. Eu estou super adaptado a ele e eu não vou precisar pagar uma mensalidade como o Adobe Premiere, e não vou ter uma curva de aprendizado, né, ou perder tempo aprendendo a usar um DaVinci Resolve. Estou deixando ele aqui porque numa emergência é bom, né? Com certeza você tem uma opção, como o próprio LumaFusion, eu fico alternando quando eu tenho tempo, né? Eu faço algumas brincadeiras com esses dois softwares, mas o Final Cut Pro faz uma diferença incrível para mim. Outro software que eu não uso com tanta frequência, mas está comprado, está aqui, e só roda aqui, não roda em Windows, é o Logic Pro, tá? Eu não vou falar do GarageBand, que é um software bem mais simples, mas o Logic Pro, ele é um software que eu uso com uma boa frequência. E por fim, as minhas notas, os arquivos de anotações. Aqui é um trampo gigante se eu quiser exportar para o Windows ou para o Google, para qualquer coisa parecida, vai ser muito trabalhoso. E aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, eu já tenho aqui 131 notas e eu tenho nota até de manual de equipamento, de caixa onde tem número de série, de nota fiscal, eu tenho absolutamente tudo aqui. Então, eu teria que passar isso de forma manual, seria muito, muito difícil, muito trabalhoso, tá? Então, é impossível? Não, mas seria um trabalho bem grande, bem complexo aí de ser feito. Dá para fazer? Dá, mas é aquela história, você tem que estar muito disposto e com muito tempo disponível ou passando por uma emergência, né? Puxa, quebrou o Mac e eu não posso ficar na mão, entendeu? Aí sim, se não, gente, acho que a ideia é manter essa máquina por aqui mais um bom tempo e me manter com a Apple mais um bom tempo. Mas agora, gente, um ponto interessante, eu venho testando máquinas com o Windows, testei algumas da Positivo, testei da Asus e testei quase que a linha toda. Eu estou no terceiro notebook deste ano da Samsung e eu posso dizer que hoje eu estou um pouco mais seguro com o Windows, eu estou um pouco mais tranquilo. Eu não acho que está tão complicado quanto era ali em 2007 para 2008, que eu migrei, né, porque realmente estava complicado de usar o Windows. Então, muita água passou embaixo da ponte, ele está muito melhor, está sim mais estável, e hoje dá para pensar, dá para cogitar, mas assim, não é uma necessidade, porque hoje eu teria que vender esse Mac. Numa venda de um usado você perde muito dinheiro, e aí nessa venda eu teria que pegar o dinheiro dessa venda e complementar para pegar um Windows. Então hoje isso não vale a pena, não faz sentido, porque a máquina tá boa, tá rodando, tá funcionando bem. Tá? Então esse é um ponto aí que acaba me segurando na máquina por mais alguns anos. Ela tá com uma performance excelente, rodando redondinha, então não há menor necessidade de fazer a troca nesse momento. Mas se fosse uma situação de emergência, eu acho que hoje dá para colocar na lista, mas assim, eu ia com certeza comparar com esse Air com 16 de RAM e com 512 antes de fechar uma máquina com Windows. Eu faria essa conta antes de fechar, antes de ter certeza de qual máquina seria a mais interessante aí para o meu uso. Mas para quem é um Mac, para quem deve comprar um Mac? Como eu comentei nesse vídeo, na minha opinião, quem trabalha com edição e criação de áudio, vídeo e imagem. Ah, eu acho caro, eu não... Gente, na boa, quem acha o Mac caro é a pessoa que não precisa dele, porque quem precisa, primeiro encontra o caminho, nem que seja, né, algum amigo viajante, alguma coisa parecida, mas encontra o caminho para comprar o Mac por um preço mais interessante. E mesmo assim, independente da questão de preço, o Mac ele volta
em dinheiro o trabalho que ele vai te acelerar, ele vai ser estável, ele vai te agilizar tanto o trabalho que ele se paga. Quem usa Mac sabe que o Mac se paga e se paga rápido, tá? Então, quem não tem essa percepção não é um usuário que precisa dessa máquina. Se você tem essa percepção, não, ela sim é um pouco mais cara, mas ela vai se pagar e vai se pagar rápido, quem realmente vai usar a máquina para as funções que ela mais se dá bem, ela mais funciona, ela mais dá resultado e vai conseguir pagar essa máquina rápido, com certeza. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.